Saúdo a todos amados ouvintes e assistentes dessa EBD Online, Assembleia de Deus, de Bento Ribeiro, aqui na filial, estamos na filial de João Vicente. Prazer imenso contar com todos vocês. Vamos ministrar a lição de número 9, 31 de maio de 2020, último dia do ano, primeiro dia da semana. Graças a Deus por isso, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor. A lição número 9, ela tem como título o mistério da unidade revelado. O texto áureo encontra-se no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 5, que diz que o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A verdade prática, ela vai nos dizer que Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A leitura bíblica em classe encontra no livro de Efésios, capítulo 3, versículos de 1 a 13, que diz assim a palavra do Senhor: por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado, segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde o século esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Oremos ao Senhor. Soberano eterno Pai, graças nós te damos, Senhor, pois tu mesmo nos concede estar aqui na tua casa, Senhor. E que tu possa, Senhor, falar aos nossos corações nessa manhã, Senhor, através desse ensino da tua palavra, Senhor, porque precisamos estar alicerçados, Senhor, nessa santa palavra, Senhor, para que não venhamos a desviar nem para a esquerda nem para a direita, Senhor. Nos ajuda a entender, Senhor, o como é importante estarmos, Senhor, seguindo as tuas orientações, Senhor, nos últimos dias da igreja, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém, Deus. Graças a Deus, eu louvo ao Senhor por essa oportunidade de estar aqui ministrando essa aula. E a lição número 9, da carta aos Efésios, vai falar nesse capítulo 3, 4, e assim sucessivamente. E nessa lição especificamente eu vou falar sobre o mistério da unidade revelado. Sabemos nós, amados,
Sabemos nós, amados, que na aula passada nós falamos sobre as duas últimas aulas, nós falamos muito sobre o rompimento daquela barreira que existia entre gentios e judeus, né? E hoje nós vamos falar sobre como podemos interpretar isso, essa quebra, essa barreira, porque existia algo oculto desde o princípio da criação, que só poderia ser revelado através dos apóstolos e dos profetas, que é a igreja, né? Você não vai ver no Antigo Testamento, em nenhum lugar do Antigo Testamento, falando sobre a igreja do Senhor. Você vai ouvir falar sobre Jesus Cristo indiretamente, né? Principalmente no livro de Isaías, mas você não vai ver falando sobre a igreja, porque a igreja era um mistério que estava oculto, né? E aguardando o tempo exato para ser revelado. A verdade para a lição fala muito sobre isso. Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. Então nós vimos aí claramente essa questão. Aí nós temos aí 5 perguntas que nós podemos navegar nessas perguntas para poder entender melhor isso. A primeira pergunta, Efésios 3, de 1 a 4. Você vai ver. Deixa eu ler por esse ponto aqui. De 1 a 4 diz assim: por esta causa, eu, Paulo, sou um prisioneiro de Jesus Cristo por vós, gentios. E se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima, em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Então, amados, a primeira pergunta: quantas pessoas receberam por meio de Cristo a revelação desse mistério oculto? Nós vemos aí no texto que vai falar que esse mistério foi revelado para poder divulgar isso entre a sua igreja, entre os seus seguidores, para que pudessem entender melhor esse mistério que estava oculto. A segunda pergunta é: qual é o conceito bíblico para mistério? Já falar sobre isso. A terceira é: como esse mistério esteve oculto nas eras passadas. A quarta: como o mistério foi revelado na nova aliança. E por último, como o mistério oculto foi pré-estabelecido por Deus na eternidade. Então, no tópico 1, primeira parte da lição, nós vamos falar sobre o mistério oculto no Antigo Testamento, o conceito bíblico de mistério. Quando a gente fala de mistério, a palavra mistério, ela pode soar para nós como algo indecifrável, algo tão escondido ao extremo. A palavra, na realidade, ela vem do grego mistério e significa segredo ou uma doutrina secreta, Indica, lá em Efésios 3:3, vai mostrar isso claramente, indica alguma verdade de Deus ou alguma verdade divina que esteve oculta e passou a ser conhecida, passou a ser revelada. Então lá em Efésios 3:3 fala sobre isso. Então essa verdade divina, essa verdade que estava com o Senhor, ela esteve oculta por muito tempo. Aí passou a ser conhecida a partir dos apóstolos e dos profetas. No cristianismo, a gente costuma falar que no cristianismo, uma verdade que esteve coberta, ela agora vai ser desvendada em benefício de todos nós, em benefício de toda a humanidade. Porque lá na carta, a primeira carta a Timóteo, versículo 2 e 4, vai nos dizer que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. E essa verdade, ela foi revelada. Ela foi revelada a partir do momento que Cristo veio à terra, E aí, a partir do momento de todo o seu processo de caminhada para a redenção da humanidade, até chegar lá
na cruz, ela está sendo revelada para toda a humanidade através dos evangelhos. Porque esse mistério que estava escondido nada mais é do que os evangelhos, nada mais é do que a igreja. E a igreja, ela detém vamos dizer, ela detém essa oportunidade, ela que pode eficazmente transmitir essa verdade para toda a humanidade. Porque a eles, aos apóstolos, e a nós, os profetas atuais, ela foi revelada e nós temos a obrigação de fazer essa divulgação dessa palavra tão importante que é a palavra de Jesus Cristo, ou as boas novas da salvação, o Evangelho. E esse mistério, ele até então era desconhecido de todos nós. No Antigo Testamento, esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente. Alguns textos, algumas passagens, quando a gente concatena alguns versículos bíblicos, alguns livros bíblicos, nós podemos até visualizar esse mistério, mas ele não era dado a conhecer tão claramente. Noutros séculos, como diz Efésios 3,5, noutros séculos não foi manifestado como agora. Veja bem, tem uma palavra aí, como agora, dizendo claramente que nos outros séculos não foi manifestado como foi agora, tão transparente, tão claro, para que todos nós, toda a humanidade, gentios, judeus, a igreja em si, possa entender claramente o que é esse mistério. E esse mistério, como nós falamos na aula passada, nada mais é do que a nova humanidade em Cristo Jesus. E essa nova humanidade, ela é a igreja. Então, esse como, essa palavrinha tão pequena como, essa expressão indica que no Antigo Testamento, esse mistério não foi dado a conhecer tão claramente como agora. Mas, a partir do momento que começou a ser revelado isso aos apóstolos e aos profetas, nós entendemos que isso foi revelado através do Espírito Santo, dado aos profetas, dado aos apóstolos, através do Espírito Santo, o Consolador, conforme promessa de Jesus Cristo. Quando diz que ele ia subir e ia mandar o Consolador para estar conosco, e nele iria nos ensinar tudo aquilo que deveria ser interessante e para colocar em prática através da sua igreja. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, nós vamos seguindo mais à frente, na terceira parte do primeiro tópico, o mistério e os profetas da antiga aliança. Os profetas do Antigo Testamento, amado, eles conheciam muito bem das bênçãos prometidas aos gentios e fizeram menção delas. Está lá em Gênesis, Isaías, Malaquias, existem vários livros de profetas que vai falar sobre isso. O que esses profetas não sabiam era como isso aconteceria, como Deus faria algo totalmente novo. Porque até então, nós falamos nas aulas passadas, os judeus achavam que a salvação, o direito de estar no Santo dos Santos, o direito de estar ao lado do Senhor, pertencia somente a eles. Mas a Bíblia diz que nós fomos enxertados na videira. A partir do momento que houve essa revelação, caiu o muro. E eu, como falei na aula passada, o pátio foi liberado para todos, e todos passaram a ter acesso ao Santo dos Santos. Hoje nós podemos falar diretamente com Deus, nós podemos conversar diretamente com Deus. Essa intimidade ela foi estreitada através da morte de Cristo. Hoje nós não precisamos de um sumo sacerdote. Hoje nós podemos abertamente colocar os nossos problemas diante do Senhor, porque esse mistério oculto foi nos revelado através dos apóstolos e dos profetas, mas não foram revelados
revelados no Antigo Testamento, não na sua totalidade, não da forma como é agora. Então, para a gente fechar essa parte, deixa eu ver aqui uma coisa aqui rapidinho. Ok? Assim do tópico 1, que é fechando essa parte do primeiro tópico, que vai falar sobre o mistério oculto no Antigo Testamento, diz que o mistério da Igreja de Cristo, formada, o mistério da Igreja de Cristo, preste atenção, o mistério da Igreja de Cristo formada pela união entre judeu e gentios. Então, amados, isso fica bem claro para nós que a igreja, ela é heterogênea. Ela não é uma igreja composta de apenas um tipo de povo, um tipo de nação. Não, a igreja, ela é formada entre judeus e gentios. E quem são os gentios? Os gentios somos nós, amados. Como nós que fomos enxertados na videira, não tínhamos condições nenhuma, porque não fazíamos parte do povo de Deus, mas pela graça, pela misericórdia do Senhor, isso já estava em mistério no Antigo Testamento. Algumas pessoas podem dizer que Deus ele fez um novo plano, um plano B. Não, Deus nunca teve um plano B. Porque Deus sabia de tudo, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, Ele sabia disso. A Bíblia diz, amados, que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então isso tudo já estava planejado com o Senhor. Esse mistério já estava oculto no Senhor. E no momento certo ele seria desnudo, né? Seria mostrado para todos, para que nós pudéssemos entender o que é essa unidade, né? Essa unidade revelada. A igreja ela tem que ser uma unidade. Esse mistério estava oculto, né? Desde a eternidade, mas agora nós sabemos disso. Então nós fechamos esse tópico 1 justamente entendendo que esse mistério oculto do Antigo Testamento não era para ser revelado no Antigo Testamento, mas sim agora, após o ministério de Jesus, após a criação da igreja, após nós sabemos dessa revelação e da possibilidade à divulgação do Evangelho. Como Jesus diz aí, pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Mas para isso, amados, como o apóstolo Paulo diz, como virão se não há quem pregue? Como? É necessário pregar, é necessário levar o Evangelho. Nós não podemos ter nenhum tipo de embaraço com relação à propagação dessa revelação que estava oculta e agora foi revelada para todos nós através dos apóstolos e dos profetas. Quem são os profetas? Quem são os profetas? Os profetas, amados, somos nós. Nós é que detemos a garantia da divulgação desse Evangelho. Nós é que precisamos levar à frente a divulgação dessa mensagem de salvação. Amém? Então nós vamos para o tópico 2 da lição. Tópico 2 da lição vai nos dizer o mistério. Nós falamos sobre o mistério revelado no Antigo Testamento, e agora o mistério revelado no Novo Testamento. Revelado a quem? Aos apóstolos e profetas. Lá em Efésios 3, capítulo 3, versículo 1 ao 3, ele faz dizer, no tópico passado, anterior, Paulo falando sobre isso. Então Paulo destaca do 1 ao 3, como ele foi este ministério manifestado. Porque nós falamos na lição
anterior, a questão da dúvida que existia com relação ao apóstolo, né? Apóstolo precisava ter convivido com Cristo desde o começo do ministério até a crucificação, até ascender aos céus. Então esse era considerado apóstolos, né? Tanto é que na escolha teve que ser feito esse tipo de avaliação. Mas Paulo não teve isso, amados. Paulo ele foi escolhido pelo próprio Jesus Cristo. Então a chamada de Paulo, a doutrina, a comissão que lhe fora divinamente confiada, foi pela revelação de Jesus Cristo. Isso você vai ler lá em Gálatas, carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 12, quando Paulo fala isso, escreve isso para que todos saibam que a sua chamada, a doutrina que ele estava ensinando, foram divinamente confiadas a ele, Paulo, pelo próprio Jesus Cristo. Então, no tópico 1 desse segundo parágrafo, nós vamos ler revelados aos apóstolos e profetas. Em Atos, vou ler para os irmãos Atos, capítulo 11, versículo 4, que diz assim: Atos capítulo 11, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento dos sentidos, uma visão. Vi um vaso com um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo meus olhos, considerei e vi animais da terra, ladrões, feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: De maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou alguma coisa comum ou imunda. Mas a voz respondeu dos céus, segunda vez: Não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isso por 3 vezes, e tudo tornou-se a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto à casa em que eu estava 3 varões, que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele varão. E contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa. Eles disseram: Envia varões a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? Não? Então, estava sendo revelado, foi revelado a Pedro. Esse momento, essa revelação, até então esse mistério escondido, estava sendo revelado a Pedro, mostrando, amados, a importância de você começar a falar de Jesus Cristo, começar a propagar o Evangelho, começar a levar essa mensagem de boas novas a toda a humanidade, né? Não mais fazendo acepção de pessoas, porque como nós vimos, o mundo já caiu, já não existe mais divisão. A igreja ela é composta de judeus e gentios. Então não podemos mais viver uma igreja diferente. Precisamos viver uma igreja santa, pura, uma igreja que realmente vai adentrar no céu. Então o apóstolo enfatiza, mano, que o mistério foi dado a conhecer por meio da revelação divina e não sabedoria
humana. Não podemos pensar assim. Foi feito por revelação divina e não por sabedoria humana. Esse é o conceito correto dessa revelação, desse mistério que estava oculto. Isso você vai ver lá em 1 Coríntios, Paulo enfatizando isso, 1 Coríntios 2,4, quando vai falar sobre isso. Então, amado, o mistério oculto e revelado, lá no tópico 2, do segundo parágrafo, o eterno propósito de Cristo, o mistério oculto e revelado, que é bem claro isso, é quando você começa a interpretar esse mistério revelado através da igreja. Uma nova humanidade, ela foi formada pela união dos povos, e agora, essa união de povos, amados, ela é chamada família de Deus. Mas quem é essa família de Deus, amados, que nós conhecemos? Essa família de Deus nada mais é do que a igreja, o corpo de Cristo. Como Paulo cita bem claramente, você pode até imaginar isso, tentar colocar na mente, imaginar essa cena, que é Jesus Cristo em pé, amado, Jesus Cristo como corpo geral, como todo o ser. E dentro de cada parte de Jesus Cristo, você vai ver um montão de pessoazinhas dentro do corpo. Imagina teu rosto, a tua família, teu amigo, teu irmão, todos ali agrupados no corpo de Jesus Cristo. Isso é a igreja. Isso é a igreja. Jesus Cristo, cabeça, e o corpo, composto por cada um de nós. Cada um de nós, como nós falamos no ano passado, a pedra de esquina e as pedras vivas compondo, montando toda a estrutura do edifício espiritual. Isso você vai ver lá, Paulo falando sobre isso claramente, essa união de judeus e gentios como família de Deus e corpo de Cristo. A própria igreja, amado, que nós precisamos entender, ela é a principal agência divina de divulgação desse mistério. Ela é a principal entidade que tem a capacidade e autorização para a divulgação desse mistério, dessa unidade, dessa nova humanidade, desse novo grupo de pessoas, de nações, formadas por um só corpo, a fim de unir todos os homens num só povo, por meio de Jesus Cristo. Enquanto nós não entendemos que a igreja tem que ser isso, amados, nós vamos estar vivendo problemas sérios da igreja. Mas você vê o que está acontecendo hoje nessa pandemia do coronavírus, a dificuldade que muitos irmãos têm em se manter firmes no Senhor. Muitos de nós irmãos em Cristo Jesus, estamos, amados, depressivos, estamos ansiosos, estamos preocupados com a nossa vida, com a nossa família, com nossos bens, com as coisas materiais que existem. Mas esquecemos, amados, que se você estiver firme em Jesus Cristo, se você for uma pessoa obediente a Cristo, e quando eu falo obediente a Cristo, amado, tem que seguir todas as orientações do Senhor. Obediente a Cristo é aquela pessoa que obedece também às autoridades constituídas, porque todo o poder emana de Deus. Deus é que coloca, Deus é que tira, Deus é que coloca presidente, Deus é que coloca governador, Deus é que coloca pastor, e é Deus também que tira qualquer um deles, porque nada foge ao controle do Senhor. Hoje nós não temos que usar máscara. Hoje nós temos que usar máscara por causa dessa pandemia. Mas, amado, eu vou falar a verdade para vocês, amados. Nós, amados, não fazemos nada diferente do que já fazíamos. Porque, amados, a igreja há muito tempo ela vem usando máscara. Vem usando máscara. Então, para nós, para a maioria de nós das igrejas, não estamos fazendo nada demais, porque nós sabemos viver com máscaras. Talvez Cristo esteja usando essa pandemia, para mostrar que esse mistério oculto revelado hoje no Novo Testamento
unir todos os homens em um só povo por meio de Cristo. Isso mostra a multiforme sabedoria de Deus, em que ela se torne conhecida a todos. Talvez Deus queira que você largue o controle da igreja, perca essa visão de que você é o mais importante da igreja. Não, o mais importante da igreja chama-se Cristo Jesus. Talvez ele esteja querendo pegar a rédea da igreja. Está interessado que você delegue a ele, retorne para ele a autoridade maior, né, da igreja, que ele mesmo, desde a fundação do mundo, já havia criado e deixado em mistério até esse momento, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Então, no terceiro tópico desse segundo parágrafo, nós vamos falar sobre a magnitude do mistério, né? A magnitude. Outrora, se você ver bem, se você ler a Bíblia, você vai ver que ninguém tinha ventilado a favor, sem distinção de pessoa, etnia ou classe social. E ainda hoje é assim, muitos blocos de nações tentam formar uma única nação, né? Mas não conseguem, por causa da divergência de interesses. Sempre vai existir essa divergência de interesses. Não? Podemos pensar igual, podemos tentar montar uma única moeda, uma única política social, uma única política econômica, mas o jogo de interesse, ele vai atrapalhar a fusão total dessa união. Diferente do planejamento de Deus. Não? Porque em Cristo, lá em Gálatas 3:28, Efésios 3:6 e Colossenses 3:11, ele fala sobre isso, né? A gente resumindo esse versículo, diz assim: em Cristo e por Cristo, todos são um e participantes da mesma promessa. Veja bem, em Cristo e por Cristo. Por que ele diz em Cristo e por Cristo? Porque se for por Mesquita, se for por Cláudio, se for por Eva, se for por qualquer pessoa, não vai haver união, porque há um jogo de interesse. Todos nós temos uma particularidade, todos nós temos uma ideia que defendemos, todos nós temos uma visão, e isso atrapalha claramente o nosso entendimento de unidade. E unidade, todos têm que pensar igual, no partir do pão, no jejum, na oração, com um só propósito, um só objetivo. Então tem que ser em Cristo e por Cristo, senão não haverá unidade. A igreja, ela precisa viver isso. A igreja precisa estar em Cristo e todos serem de Cristo. Aleluia. Até mesmo, amados, alguns líderes da igreja primitiva, aí você vê a complexidade dessa revelação, de entendimento dessa revelação, e continua até hoje. Até mesmo alguns líderes da primitiva igreja demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo. Basta você ver o entreveiro, o embate que houve entre Pedro e Paulo. O problema da circuncisão e incircuncisão, que nós vimos lá no começo desse trimestre, falando sobre isso. Esse embate, amado, era muito preocupante. Por quê? Porque as pessoas achavam, né, que para estar garantido no reino de Deus era preciso a circuncisão. E Paulo demonstrando que não era preciso. Então nós vamos vendo, desde a primeira lição até a lição de agora, amados, que até mesmo alguns líderes da igreja primitiva demoraram a entender esse mistério, onde todos são aceitos em Cristo Jesus. A igreja precisa ter a concepção disso, amados. Nós não podemos de maneira alguma discriminar os irmãos, amados.
Tá? Eu acho chocante quando você está conversando com o irmão fala assim, mas e o irmão Antônio, o que tu acha? O irmão Antônio só Jesus na causa. Deixa ele lá, eu aqui, e cada um que cuide de si. Não, mas a igreja ela precisa ser uniforme. Nós precisamos orar uns pelos outros, nós precisamos auxiliar os mais fracos, nós precisamos ver qual é a dificuldade do irmão, da irmã, porque muitas vezes, amado, uma palavra, um abraço, um olhar, muda todo o contexto da igreja, porque você vai entender que ele faz parte do corpo de Cristo. Então, nesse segundo tópico, fazendo um resumo geral, nesse ponto, o destaque para o mistério revelado é a igreja redimida por Cristo e formada pelos povos e nações de todo o mundo. Um só corpo, uma só nação, um só pensamento. A igreja ela é uniforme, uma unidade. Essa é a revelação que foi dada aos profetas e aos apóstolos. Uma nova humanidade em Cristo Jesus. E a igreja precisa, amados, entender tudo isso. No tópico 3, daqui a pouco eu vou estar terminando. No tópico 3, nós vamos falar sobre o mistério pré-estabelecido por Deus. Mandar um abraço aqui para o nosso amado pastor Joani, que está nos acompanhando. Pastor Manuel, nosso pastor presidente, também está nos acompanhando. Que Deus abençoe, pastor Manuel, pastor Joani, as suas famílias também. Agradecemos por estar aqui nos assistindo. Pastor Pedro Gési, estamos juntos, pastor. Você mora no meu coração, o senhor sabe disso. Angélica, seja bem-vinda, Angélica. Então, amado, no tópico 3, o mistério pré-estabelecido por Deus, as riquezas insondáveis de Cristo. Eu falei isso anteriormente, amado. Deus não foi surpreendido com o pecado no Éden. Porque a pessoa quando tem conhecimento das coisas de Deus, da sua essência, muitas vezes pode imaginar, Deus criou o homem e a mulher, os anjos, e eles eram sem pecado, imortais, imagens e semelhanças da Trindade, mas veio o pecado, e algumas pessoas até acham que Deus está usando um plano B, um plano alternativo para aquilo que aconteceu nos agidos. Não, Deus não foi surpreendido. Deus, desde a eternidade, o Senhor já havia pré-estabelecido um plano para ser executado na plenitude dos tempos. O dia vai falar sobre isso, amado. E o Cordeiro Santo, amado, o Cordeiro Santo ele foi imaculado antes da fundação do mundo. E se foi antes da fundação do mundo, foi antes da criação de Adão e Eva. Então Deus não foi pego de surpresa, de maneira alguma. Engana-se quem pensa isso, amados. Aleluia. O mistério agora, amados, revelado e anunciado, ele é considerado pelo apóstolo, amados. Está lá em Efésios 3:8. Deixa eu ler para os irmãos aqui rapidinho. Diz assim a palavra do Senhor: a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Então, amados, nós entendemos aí que esse mistério agora é revelado e anunciado, que a igreja continua divulgando os 4 cantos da terra. Foi considerado pelo apóstolo Paulo como riquezas insondáveis. Insondáveis, você não consegue sondar toda ela na sua essência, na sua plenitude, mano. Porque eu costumo falar isso aqui no seminário, mano. Quanto mais você conhece de Deus, menor você fica diante
dele, porque você começa a ver a dimensão, a imensidão imensurável de Deus na vida, na nossa vida. Então nós vamos chegar à conclusão, amado, que por mais que eu conheça Cristo, eu dificilmente vou conhecê-lo na sua essência, a não ser quando estivermos ao lado dele pessoalmente, na glória. Então essa expressão, ela se refere às maravilhas e às providências divinas que estão além do entendimento humano. Nós sabemos, amados, que o nosso entendimento ele é muito, mas é muito debilitado, muito pequeno, limítrofe. Não, ele não consegue chegar a um patamar que nós possamos. Você não tem ideia, um gênio, amados, um gênio, o máximo que ele consegue chegar no QI é em torno, se eu não me engano, de 30 a 37% da sua capacidade intelectual. Então você vê que está muito. Isso estou falando de um gênio. Não há pessoa normal, ela deve chegar de 10 a 20. Não? Acredito que seja isso. É bem inferior. Não? Mas a multiforme sabedoria, a inteligência do Senhor, ela é 100%. Então dificilmente, amados, nós vamos entender essas maravilhas, essas providências divinas, a complexidade desse mistério, se nós não estivermos alicerçados em Cristo, se Cristo não estiver habitando dentro de nós individualmente, e a sabedoria dele seja revelada diariamente, constantemente na nossa vida. Aleluia. Para o apóstolo Paulo, lá em Efésios 3, 18 e 19, para o apóstolo Paulo, compartilhar com os povos essas boas novas era algo imensurável. Quando você lê as cartas de Paulo, você vai ver que Paulo ele ficava maravilhado, extasiado, ele ficava num nível espiritual, um nível prazeroso de levar essa palavra aos pecadores, amado, que ele se sentia realmente útil a Deus. Então, qual era essa mensagem que Paulo levava, de que a igreja precisa continuar a levar? Ministrar a todos a perfeição e a preciosidade do mistério que está no oculto. Proclamar essas dádivas foram projetadas desde a eternidade, era fundamental e deveriam ser livremente concedidas aos homens por meio de Cristo. Isso você vai ver lá em Efésios 1:4 e Efésios 2:16. Então, mas nós estamos terminando, né? O eterno propósito de Cristo. Qual é o eterno propósito de Cristo? Vamos tentar resumir com mais objetividade. O eterno propósito de Cristo. Plano da salvação, né? Um círculo, plano da salvação. E dentro desse plano da salvação, você vai ter mais dois círculos. Tá? Um é o mistério da igreja, que não está mais revelado. E depois, o outro, a revelação desse mistério. Tá? Duas etapas. Nós, quando aceitamos Jesus Cristo, amados, quando nós temos aquela concepção que nós somos nova criatura, tudo se fez novo, já não existe mais pecado, foi lançado no mar do esquecimento, todo aquele contexto que nós aprendemos quando nós aceitamos Jesus Cristo no início, não? A gente ainda não tem essa dimensão exata dessa revelação, mas ela começa a se abrir a mente. É por isso que eu tenho falado muito sobre isso, debatido muito sobre isso. Até na questão da missão Boa Esperança, conversado com as minhas lideranças, os secretários de missões, a importância de um discipulado forte. Porque hoje, amados, nós vemos que nós paramos os discípulos, os novos convertidos quando chegam na igreja, nós ensinamos, amados, o beabá, o básico, para eles. Mostramos que se ele for para a igreja,
nenhuma. Ou seja, nós pegamos essas almas e colocamos na rocha, que a rocha nós sabemos que é Jesus Cristo, a pedra de esquina. Mas nós colocamos a alma na rocha. Mas a função da igreja, a divulgação desse mistério, a revelação desse mistério, ela vai muito além do que você pegar a alma e botar na rocha. Vai muito mais além. Por quê? Porque a ideia central da revelação desse mistério é você, através da mensagem das boas novas, através dessa revelação profunda, colocar de forma de que a alma ela seja alicerçada na rocha. As raízes ela devem entrar e se aprofundar para quando vier a tempestade, quando vier a dificuldade, quando vier uma pandemia, a pessoa não se assole, não se assombre, ela não entre em estresse, ela não fique sensível, ela não fique angustiada. Por quê? Porque ela está alicerçada em Cristo. E uma pessoa alicerçada, que essa revelação ela é enfatizada na vida da pessoa, amado, ela vai entender que se o mar estiver fechado, vai ter que abrir para passar. Por quê? Porque você entende que a revelação desse mistério foi dada. Cristo agora ele é contigo. E ainda que o mar esteja fechado, Cristo vai abrir para você, ou vai passar por cima com você, caminhando no meio do problema. Você vai entender que 10 mil vai cair de um lado, 1000 vai cair do outro, e você não será atingido. Isso fica bem claro, mano. Então o mistério da igreja, dentro da plena salvação, o mistério da igreja, a revelação do ministério, sempre estiveram de acordo com o desígnio de Deus. Sempre. Para quê? Para poderem ser executados por intermédio de Cristo. Olha bem. Para poderem ser executados por intermédio de Cristo. O que isso quer dizer? Que nós não temos capacidade de executar toda essa revelação por nós mesmos. É preciso Cristo comandar a nossa vida. É preciso Cristo estar aí na frente. É preciso Cristo segurar na tua mão. É preciso Cristo acampar a tua volta. Então, amado, entenda isso de uma vez por todas, amado. Esse mistério que presta por Deus, o eterno propósito de Cristo é que essa revelação caminhe com a igreja alicerçada em Cristo. Desde o princípio, lá na primeira carta de Pedro 1:20 vai falar sobre isso. Desde o princípio dos tempos, o Criador manteve o mistério coberto para ser revelado em tempo oportuno. E o tempo é esse da igreja. O tempo da igreja vai acabar. Mas enquanto ela não acaba, amado, esse mistério que foi revelado aos apóstolos e aos profetas, onde nós podemos incluir como os profetas da igreja dos últimos tempos, precisa ser revelado às pessoas. Aleluia. O plano divino, amado, não surgiu pelo advento do pecado de Adão. Não. Deus não foi a parada de surpresa. Não. Ao contrário, Ele sempre esteve no controle. Nada foge ao controle do Senhor. E Ele já tinha um plano de salvação pré-estabelecido desde a eternidade, desde todo sempre. Deus é soberano. Entenda isso uma vez por todas. Deus é soberano. Deus controla todas as áreas. Todas as áreas. Você pode imaginar qualquer área da sua vida, Deus tem o controle. Deus controla os tempos. Passado, presente e futuro. Tudo está na mão do Senhor. E Deus controla as circunstâncias. Se Deus controla as circunstâncias, amados, e você é templo do Espírito Santo, Cristo habita dentro de você, amado, qual é a dificuldade que você tem em viver uma vida santa?
Aleluia. Complicado, irmão, mas nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender qual é o nosso papel dentro da igreja. Qual é o papel do profeta que recebeu esse mistério, essa unidade revelada, e não estamos passando adiante. Então, amados, fechando esse tópico, para poder concluir, o mistério da igreja de Cristo foi pré-estabelecido por Deus. Já foi pré-estabelecido por Deus. Isso vai dizer que Ele está no controle de tudo. Não foi pego de surpresa. Não houve problema nenhum com relação ao pecado, porque Deus já sabia de tudo isso. Então, desde antes da fundação do mundo, Deus já tinha um plano pré-estabelecido com a humanidade. E para nós concluirmos, amados, o mistério da igreja esteve oculto nas gerações passadas. Deus veio a fazer essa revelação aos apóstolos e aos profetas. Judeus e gentios estavam inseridos nesse mistério realizado por Deus. Mas agora, esse tal mistério foi revelado. E após a sua revelação, deve ser anunciado pela própria igreja a todas as nações, povos, tribos e línguas. Ninguém pode ficar sem ouvir a mensagem dessa revelação de unidade da igreja. Guarde essa lição no seu coração, amados, e que Deus abençoe a todos vocês. Gostaria de agradecer a todos que participaram conosco dessa aula. Lembrando, amados, que a igreja, após essa pandemia, amados, com certeza a igreja ela vai se tornar diferente. Ela vai entender qual é o seu plano, qual é o seu objetivo, que Deus determinou para a igreja aqui na realidade. Precisamos, amados, voltar às origens, precisamos ser luz e sal nessa terra, precisamos fazer diferença. Nós somos a igreja viva de Cristo. Então nós precisamos colocar essa ideologia, colocar esse propósito que Deus confiou à sua igreja e começar a marchar, mas marchar com objetividade, com dignidade, com propósito, com altivez. Vamos levar à frente esse evangelho. Nós somos a igreja viva de Cristo. E que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém.